meus amados, meus amores, muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez com a gente nesse podcast importantíssimo, porque é um podcast para edificar sua vida, edificar sua casa e principalmente edificar o seu casamento, porque aqui a gente fala o seguinte: pode casar que é muito bom. Eu sou a Tânia do Renato. E o Renato da Tânia. Beijinho. E nós somos aquele casal que quer trazer para vocês com muita alegria e com muito bom humor histórias maravilhosas. Mas mais importante é que elas toquem o seu coração e que você aprenda coisas acerca de Deus que possa edificar cada vez mais sua família, seu casamento, seu namoro, que vocês possam estar aqui com a gente fazendo aquelas coisas que a gente precisa, porque o YouTube vê relevância quando você deixa apenas um curtidinho. Se você compartilhar, se você comentar, então, aí é a glória. Então, fica com a gente. Meu amor agora vai apresentar o casal de hoje. Tá nervoso? Um pouco. Ai, meu Deus! Porque é um casal muito porreta, gente. Vocês vão amar demais. Eles são, assim, ícones. São Você pessoas vai apresentar ou muito eu? grandes. Ah, desculpa, já estou falando demais. É porque estou empolgada, gente. Relevem, Não, relevem. ela tira de mim, né? Ah, bênção, né? Deixa eu apresentar esse casal. Gente, assim, eu sempre digo que todos os que vêm aqui são especiais, são pessoas escolhidas por Deus, né? Você sempre São fala pessoas isso. que a gente ama, que a gente, né? Mas hoje tem algo especial. Tem. Por que algo especial? Porque ele é o pastor que cuida da minha filha na igreja. Isso para mim não tem preço. Por isso que ele é um pouquinho mais especial, porque ele cuida da minha filha. Hoje a gente está recebendo com muita alegria, muita emoção, gente. Pastor Igor e Edvane, sejam bem-vindos em nome de Jesus, vocês são realmente especiais para a gente. E assim, eu quero agradecer, tá? Porque vocês aceitaram o nosso convite de estarem aqui para abençoar não só as pessoas, mas a nossa vida também, né, amor? Com certeza, né? Hoje a gente está com uma expectativa boa, muito grande. Amém. Para nós é um prazer imenso poder estar com vocês aqui e participar desse momento tão importante aí, não apenas para nós que estamos aqui nesse bate-papo abençoado, mas para todos aqueles que estarão acessando esse material, e creio que Deus tem algo sim, poderoso, conselhos maravilhosos. A gente aprende muito com a experiência do outro, né? E obviamente com a palavra do Senhor aplicada em nossas vidas, que tem sempre algo novo a nos ensinar, não é mesmo? Amém. Amém. Muito obrigado pelo convite e espero que seja realmente um tempo muito produtivo aqui. Amém. É muito especial mesmo estar com vocês. Eu já tinha até pensado nisso antes. Falei, nossa, ia ser muito bom mesmo. Quando você comentou uma vez, falei, vai ser muito bom. Então vamos esperar a oportunidade. A oportunidade certa veio, né? É hoje. É hoje. Hoje é o dia abençoado. Amém. Eu vou começar a primeira pergunta com você, né? Como eu sempre falo, os homens, as pessoas dizem que nós somos as principais interessadas nesse negócio de casamento. A gente gosta, né? Mulher gosta, né? Mulher gosta. Tanto que no convite vem primeiro a nossa letra, depois a deles. Diz que é porque a gente tem mais interesse, né? Mas E o conta pessoal para mim. levanta para vocês, né? É verdade, nós somos as rainhas da festa. Verdade. É. O povo Ih, levanta. pastor, e próximo, hein? Vai fazer o casamento da nossa filha, hein? Gente, vai ser uma emoção, vai ser Tem que lindo. deixar, acho que o SAMU lá de plantão, não? Por quê, Será que- papai? Oh, meu Deus, Aquele gente. quarto vazio. Nossa. Começou. Não é fácil, Mas não, conta tá pra bom. gente, quanto tempo vocês têm de casados, filhos? Casada a gente tem 20. Fizemos 20 anos dia 15 de janeiro agora. Temos uma filha linda, que não está aqui com a gente, né? O quarto já está meio vazio. Meu Deus. Ela está no intercâmbio. E são 20 anos, assim, 20 de casado, mas a gente se conheceu em 2002, em maio de 2002. 2002. Foi no final de semana, antes do Dia das Mães. Eu ia Em viajar no quanto outro tempo? dia. 2025, 23 anos. Isso. Eu ia fazer uma viagem para casa dos meus pais, mas aí a gente se falou no telefone aquela semana, né? Uhum. E vocês moravam onde? Eu morava com a minha irmã em Valparaíso, E eu morava em São Diogo. só que ele tinha uma academia, ele já tinha academia antes da gente se conhecer. Era no antigo Serra Bela Clube.
Hum. Serra Bela, Nossa, lá vai tempo, hein. É, né. Serra Bela. Eu era sócio lá, né. Nós éramos, né. Nós Gente, morávamos era lá no é. nos prédios. Aí vocês se conheceram, como que vocês se viram? Você foi na academia dele, como é que é, Ela assim? já praticava, né, academia, e eu já tinha essa academia. Estava no início da minha carreira de professor, empresário. Passei muito cedo no vestibular, né, em educação física na UFES, e logo em seguida o senhor nos deu uma bênção, né, de uma empresa para, liderarmos ali. E tínhamos sempre ali na nossa academia um trabalho evangelístico, né, que fazia parte, obviamente, do nosso chamado ministerial desde cedo. Fui chamado para trabalhar no reino de Deus. O senhor tinha quantos anos? Tinha 17 quando passei, 18 já estava, empreendendo, né. E já trabalhava na igreja, era o líder mais novo ali de grupo familiar na época. Sim. E já trabalhava também, junto ao meu pastor, numa congregação em José de Anchieta 2. E quando iniciamos esse trabalho, como sempre fazíamos, por aprender com a nossa liderança, com a nossa família, consagrávamos tudo aquilo que tínhamos ao Senhor, e não era diferente com a empresa. E ali dentro desse propósito, a gente fazia um culto ali às quartas-feiras, no tatame de jiu-jitsu, para você ter ideia. Acabava a aula, a gente fazia ali o nosso culto portas abertas. E Bacana, hein. evangelizávamos muitos alunos, né, muitos alunos conheceram a Cristo, se converteram, muitos depois se batizaram, muitos e nos encontram hoje falando que são frutos daquele tempo, Olha, né, é Isso é muito muito legal. bom. E a Edivane, ela foi convidada por mim, né, num desses cultos, e a Vocês já se conheciam de vista, assim? É, pessoa conhecida nossa, né, em comum, que né, fez fez a ponte. essa a ponte. ponte. E aí foi no momento que a gente teve esse primeiro encontro, foi ali mesmo na academia, né. Em Aí São depois a gente Diogo, marcou de Não, lá sair lá na academia no Serra Bela Clube, Serra Serra Bela, Bela. lá no né. Serra Bela. Aí a gente marcou de conversar, né, sair para conversar e ali começou. Teve algumas pessoas que na época falaram: "Não, não vai dar certo". E aí eu fui eu lembro que na época ele estava na igreja com o nosso pastor, né, com o pastor Vanderly, Sim, e aí eu fui até lá, comecei a frequentar lá também, né, Até então você não era já, já? já era, eu me converti com 17 Ah, anos, só que eu estava em Vila Velha, então para eu vir para ir pra Serra, e aí começar lá de novo, então estava bem difícil. E aí depois, através dessa amiga, aí conheci o Igor, e aí comecei a frequentar a mesma igreja que ele, que foi muito bom, assim, me ajudou muito. Aí o nosso pastor conversava muito comigo. Eu falei: "Gente, ele tinha que conversar mais com ele, né, e não comigo". É, por que será que ele conversava mais com você? Olha, para saber o que que eu queria com o menininho dos olhos dele. Eu lembro que uma vez ele me chamou e falou: "O que que você quer com ele?". Porque ele via o Igor todos direto, né, desde novinho o Igor lá com ele, e eu cheguei assim, aí ele me chamou para conversar, Olha! pastor, cuidava dele pastor direitinho. bem zeloso, né. Aham. Zeloso, zeloso, Quais é. são as suas intenções com o meu garoto? Desse jeito. É. Aí eu falei: Certo. "Não, você pergunta para ele, porque eu quero se eu começar a namorar vai ser para casar". Então, aí Você vê da começou. onde a gente puxou, né. É. Todos os rapazes que chegam na nossa comunidade querendo alguma coisa com as nossas É, irmãs Meninas. preciosas em Cristo Jesus, ué. que o Senhor nos deu esse privilégio e responsabilidade de No cuidar bem, né. Nós somos bem diretos assim também. O que que você quer com essas, né, com as nossas meninas aqui, né. O Até que que você quer com porque ele queria saber, assim, se tá voltando para Jesus ou você tá querendo, entendeu? É a mesma coisa que a gente faz lá sim, com o pessoal quando começa a namorar, você tá aqui por quê? É porque Aham. tem Então, muito a disso, né. preocupação do pastor era essa: você tá voltando para Jesus ou você tá aqui porque você tem interesse? Então, assim, eu creio que naquela fase para mim casou-se, entendeu?
eu ter o conhecido através dessa amiga e ter mesmo decidido ficar firme ali nos Aham. propósitos do Senhor. Então, assim, me ajudou muito, muito mesmo. É, Então, eu já soube de alguém muito próximo a mim que a conversa é assim. Uhum. Deixa eu falar com vocês, começou a namorar é 1 ano para casar. Já prepara, hein. aham, Prepara, né. Não é assim, pastor? Tem que ter um objetivo, né? Tem que É, tem ter dá que para um ficar. chegar. foco. Deus não une um homem e uma mulher para que os dois venham a ter um período de recreação, né? Tem que ter um alvo, mesmo que seja um projeto, que dentro dessa caminhada do projeto Ah, exista a possibilidade de você declinar, né, do relacionamento, no pré-casamento, mas o alvo é a família, o alvo é o altar, o alvo é o matrimônio, né, o não é para alvo é o ficar brincando, casamento. né? Então, a gente ensina isso desde o primeiro momento, desde a corte, quando se inicia o processo de conhecer o coração do outro, a gente sempre orienta a olharem para o alvo que Deus tem para um casal. E o alvo é a família, o alvo é o casamento, né? Isso tem que, assim, é algo que tinha que ser normal em todos os lugares, né? Uhum. Principalmente nas igrejas, porque eh, a gente vê hoje os grandes problemas que tem em matrimônio é por conta desse início que não se constrói de forma Sim. correta, né? Aham. Aí o cara vai de qualquer maneira. Sim. E assim, eu sempre digo o seguinte, que a gente tem uma estrutura familiar e que o diabo, o maior interesse nele é destruir a família, né? Uhum. Uhum. Então, assim, eu acho legal a preocupação do seu pastor, né? De pensar assim, ela tá vindo para quê? Porque às vezes, pastor, a Sim. gente sabe que a mulher tem o poder de fazer isso, né? De desvirtuar uma pessoa, Uhum. ou vice-versa, né? Então a gente tem que ter esse cuidado mesmo. Se a gente vive num tempo que precisa ser feito isso com mais intensidade, né? Exatamente. Todo esse processo de corte e tal, igual aconteceu com a nossa filha, né? Aquilo para mim foi muito bacana, porque Uhum. teve todo o processo, né, de conhecimento, de evolução, até se consolidar no casamento em setembro, Exato. né? Precisa ser assim, Uhum. né? Se o projeto não for bem estabelecido, não queira depois exigir uma construção É, bem-sucedida, né? Então a gente zela muito pela base, né, pelo fundamento, né? E esse projeto sendo bem feito, ele vai estabelecer uma base sólida, né? Um fundamento sustentável. que seja duradouro, né? Exatamente. E o senhor tinha intenção de casar? Era assim: "Ah, tô aqui, sou novo ainda, mas quero casar", porque tem homem que não pensa nisso até o momento que aparece Sim, sim. alguém. Dentro da nossa criação, a gente sempre foi educado, ensinado a ter, obviamente, esse alvo na família, né, no casamento. Mas para mim, envolveu, assim como qualquer pessoa dentro da minha idade, eu casei com 24 anos, né? Comecei a me relacionar com a Divane com 22. E a gente tem ali os questionamentos naturais da idade, de você pensar se está na hora ou não, e não no sentido de ter mais tempo para curtir o mundo, não, porque eu sempre fui criado desde quando nasci e nunca provei do mundo, né? Então sempre tive a minha jornada de vida no contexto cristão, congregacional. Mas assim, tinha algumas dúvidas mesmo, né? Se era o tempo, e a gente teve 2 rompimentos antes de efetuarmos o casamento. E esses rompimentos, para mim, foram extremamente, assim, importantes, necessários, para trazer a maturidade suficiente para que eu chegasse para ela e falasse: "Olha, agora a gente vai casar". E os rompimentos foram com quanto tempo? O primeiro Vocês estavam novinhos ainda? não, A gente chegou a ficar noivo, né? a gente ficou noivo com 1 ano, aí deu o quê? Uns 3 meses que a gente estava noivo, Sim. aí ele foi e terminou comigo. Uhum. Mas aí orando, né, e Deus falando, aí não demorou uma semana, eu não liguei. Aí ele me ligou. Uhum.
Aí eu lembro que a mãe dele queria usar o telefone, ele: "Mãe, eu estou falando com a Edivane", não sei se você lembra Uhum. disso, mas eu ouvi. Aí ele ficou conversando comigo, aí começamos de novo. Não durou, isso foi em mais ou menos em agosto, assim, final de julho, início de agosto. Aí nós voltamos, aí quando foi em janeiro, a gente terminou de novo. Não dava, a insegurança era muito, eu creio que ele era inseguro pelo fato, assim, ele tinha um chamado no ministério, eu tinha chegado, né, eh, voltado naquela época para que eu estava um pouco fria, então eu voltei para a presença do Senhor, né, para me firmar mesmo, e ele me conheceu, e aí começou, e aí eu acho que ficou essa coisa na cabeça dele do chamado, né, que ele tinha, se eu ia Uhum. corresponder a esse chamado, se eu era a mulher de Deus para a vida dele, referente, assim, que ia apoiá-lo, me Aham. submeter ao chamado E que é muito Deus. difícil, né, O pastor, chamado para tem uma que ser pessoa que já público. tem um chamado desde sempre, Sim, sim. saber que vai se unir a uma pessoa que não tem certeza se tem o mesmo Isso. chamado, né, E aí depois ele foi me ou que vai convencendo. complementar esse chamado, né, Hum. a ser Mas eu ajudadora. confesso que eu precisei dar um chega pra lá. É, Agora como você é que foi? conta. Pela "Ah, dor, também não quero mais não". pela dor se valoriza, Aí né? aham, ele foi atrás de mim, tinha um mês que a gente Sim. estava terminado, né, e eu não sou de ir atrás também. Eu lembro que no início eu falei: "Vai terminar mesmo?" Acho que nós 2 decidimos, né, em janeiro. E aí eu deixei, aí uma vez eu encontrei com ele na rua, e aí depois ele foi e me ligou. E eu tive um sonho que eu estava casando. Hum, Aí mas esse sonho, perdão, ele me ligou primeiro, ele foi lá na eu passei na academia, você estava na academia, Uhum. aí eu falei: "Ó, agora que eu tô começando a te esquecer, eu não vou voltar. Tem um mês que a gente tá terminado". Aí foi mais um mês de sofrência, né, que aí ele conta que ele sofreu. Aí nesse um mês eu tive um sonho que eu estava casando, mas eu não vi o rosto dele, mas eu sabia que eu estava casando. Aí, naquela semana que eu tive o sonho, ele me ligou de novo. Um mês ai. depois. Aí nós marcamos de ir para onde? Lá É. para o Vale da Bênção, Por orar, conversar lá. conversar Conversar lá. lá, porque a decisão que ele tomasse lá, ele ia ter que Aham. cumprir. Lá no Mas eu me Porto lembro, assim, de ter conversado com a minha mãe nesse período, até conto isso para os jovens, né, nossa experiência ela serviu e tem servido para muitos jovens também tomarem uma decisão, concreta em relação ao casamento, né. E a família ela participa muito disso junto com a gente, né, os nossos pais em especial. Eu me lembro da minha mãe me ver, um dia eu estava no tanque lavando o tênis lá, ela me vê triste falando assim: "Meu filho, você não esqueceu ela, né?" Eu falei: "Não, mãe." E ela perguntou: "Você ama ela, não ama?" Eu falei: "Sim, mãe." E ela falou assim: "O que que você tá fazendo aqui então?" Né, vai procurar ela, né. Ela é a mulher que Deus tem pra sua vida, né. Tô vendo, observando você, e você nunca ficou assim na sua vida. E realmente tem algo de Deus, algo especial nessa pessoa, que Deus possibilitou você conhecê-la, e acredito plenamente que ela é a pessoa que você tem para se casar e constituir sua família. Então, a minha mãe foi muito usada pelo Senhor nesse sentido de, É. discernir como mãe, né, mãe tem essa sensibilidade muito aguçada com os filhos, obviamente, e no conselho dela eu tive ali a paz, né, ali as Uhum. dúvidas, questionamentos, todos, né, Que bênção. sumiram e eu fui conversar com ela já marcando data já É, de já. casamento, e foi realmente dali para frente algo que fluiu, sem os problemas que a gente enfrentava antes, devido muito à questão da minha, né, imaturidade, minha, né, insegurança, essa questão que foi colocada aqui, eu conheci, amigos que tinham o mesmo chamado que eu, que, casaram-se errado, no Hum, sentido de Uhum. não terem ali a convicção, o discernimento correto, né, e se uniram a pessoas que não foram parceiras do ministério. e aí não E dá. Não vê-los com o fluiu. potencial que eles têm, frustrados dentro de casa e não no altar, não servindo ao Senhor, né, com o dom, né, que Deus deu para eles, é realmente, assim, algo bem triste. E eu não queria ter isso para minha vida, né. Hum, E a Edivane, desde quando a gente, né, se uniu,
Eu nunca vi essa mulher oscilar, né? E sempre firme do meu lado e usada por Deus diversas vezes para me sustentar ali, né? Como uma rocha, não como Cristo, porque Cristo é insuperável, mas um tipo de rocha de firmeza, né? De porto seguro que a gente encontra dentro de casa e que nos fez superar momentos muito difíceis na jornada ministerial, né? Eu me lembro que a mãe dele sempre falou comigo, falou assim: você é diferente do Igor, mas vocês se complementam. Você vai empurrar ele, assim, vai ajudar ele a não é empurrar, mas você vai ajudar ele a ir. Você Uhum. vai dar força para ele ir. Então, assim, o meu papel é esse, de estar me Sim. submetendo e ajudando ele preparando o ambiente para que ele possa Aham. crescer. Então, eu preparo a casa, eu preparo nossos filhos, não, né? A nossa filha. Sempre preparei a nossa filha para que ele, entendeu, Uhum. possa crescer, para que ele não fique preocupado com as coisinhas pequenas, Aham. mas que ele fique preparado para enfrentar as maiores. Então eu vejo essa nova geração hoje, que está se casando, elas esquecem, parece que não tem esse ensinamento. A minha mãe, ela não é cristã, meu pai morreu, ele conhecendo a Jesus, nos dias que ele estava no hospital, Uhum. mas a minha mãe, mesmo ela não tendo essa visão do cristianismo, ela sempre me ensinou a me submeter. Ela sempre foi submissa pela criação dela. Então ela me ensinou o que ela sabia. E ela cobrava isso, entendeu? Ela cobrava. Então isso aí eu trouxe da minha família, esse ensinamento de ser submissa, de respeitar o marido, de ajudar o marido. Então, assim, mesmo na falta de sabedoria da minha mãe, às vezes, em Uhum. algumas coisas, por ela não ter esse caminho que a gente tem de conhecer a Jesus, de estar com Jesus, mas de 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 me ensinar mesmo, assim, ela me ensinou muito. E a mãe do Igor sempre falava isso comigo, então, assim, ela que ajudou a Agora, gente. dentro dessa situação aí de eh, você tomar essa decisão para se casar, eu tenho ouvido o Senhor falar ao meu coração, até compartilhamos isso num casamento recente agora. Quando Jesus nos pede para sentar e calcular o preço de construir uma torre, lá em Lucas 14, 24, ele deixa claro para a gente o custo disso, certo? O custo deve envolver toda a sua vida. Você não pode calcular um investimento parcial para construir um relacionamento com ele. Está colocando, obviamente, isso aqui no sentido do discipulado, do seguir a ele, né? Mas esse princípio aqui ele serve para o casamento. Ele é muito bem aplicado ao casamento, né? E ele deixa bem claro, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. É. Agora, por que que ele não pôde acabar? Por que que ele começou a construir e não terminou? Porque ele calculou errado. E aí que eu trago para nossa reflexão, para esse bate-papo abençoado aqui, que tenho certeza que vai abençoar muitos casais, né? A maioria dos casais pré-casamento, eles correm um risco muito sério de calcularem, eh, influenciados pela questão emocional, certo? É. O cálculo ele tem de ser corrompido, né, tem de ser corrompido pela demanda emocional que está em alta, certo? A questão da paixão, a questão sentimental, a questão afetiva, certo? Os sonhos, que muitas vezes envolvem questões românticas. É. E assim, quando se calcula uma construção matrimonial baseando-se em sua grande parte na demanda emocional, afetiva e romântica, você está vendo aí o resultado na sociedade, certo? Então, se a gente não levar aos jovens casais a sentarem-se e a calcularem mais na demanda racional do que na demanda emocional, você vai ver uma construção vulnerável lá na frente, ok? Sim. Então a gente precisa, e foi isso que aconteceu comigo.
Eu precisei de ter esses 2 momentos de reflexão para sentar e calcular outras coisas que fugiam dessa demanda afetiva, emocional, sentimental. E acredito que para que a gente entre nesse cálculo racional, lembra de Paulo lá em Romanos 12, que ele fala que o nosso culto é racional? É. Ou seja, tudo aquilo que a gente canta devemos entender, tudo aquilo que a gente ora devemos entender, aquilo que a gente entrega a Deus você tem que entender, tem que ser racional, não pode ser emocional. Então, nesse cálculo aí, para se construir um matrimônio, a gente tem que aplicar o racional. De que maneira a gente aplica o racional? De levar os casais, né, que estão para se casarem, a pensarem no cálculo das adversidades, no cálculo da diferença entre eles, certo? Da carga que De cada um trouxe da sua de vida. planejarem passar pelas estações que todo casamento passa, pelas 4 estações. Prevenir A dessas gente passa pela coisas. seca do amor sentimental, a gente passa pelo inverno do orgulho, certo? A gente passa pelo outono do egoísmo aí, caindo as folhas lá e tal, ficando feio, entendeu? Você vê que seu eu tá perdendo todo o valor ali, Olha lá como é que tá a né? produção. Exatamente. Então você vai vivendo essas estações. Agora, se não vacinarmos os casais para fazer esse tipo de cálculo, que tipo de construção eles vão ter? Então, assim, a gente precisa entender isso. E quando a gente conversou, depois que a gente retornou para estabelecer a data do casamento, a gente conversou, sim, rasgado sobre essas demandas racionais mesmo. Sobre nossas diferenças, sobre o que ela pensava a respeito do né, ministério. as influências, Eu né? falando com ela, o ministério não é fácil. Eu venho de uma família de pastores, né? De gente chamada por Deus, trabalhando a vida toda na obra do Senhor, como minha avó que partiu agora recentemente. Então, assim, a gente conversou no racional, assim, em alta intensidade. E isso foi bom demais para o nosso Porque o nosso racional é casamento. que porque depois o amor ele às vezes é muito bom, mas não enche a Não. vasilha, né. Exato. E eu sempre digo o seguinte aqui pastor, eu estava fazendo uma comparação, o que que é mais fácil? Você começar uma obra certa ou reformar aquilo que você fez errado? Pois é. Melhor começar Exatamente. certo, né. Melhor começar certo. Exatamente. Esse dia eu estive lá no Domingos Martins com a Fernanda, isso tem um ano atrás. Chegamos numa casa lá para fazer um projeto para consertar um negócio. Aí nós concluímos o seguinte, que a casa tinha que ser toda demolida. Nada do que foi feito presta. Nossa. Então você imagina um casamento que não começa desse jeito, que não se senta para se planejar dentro da racionalidade, né? Porque aquela questão é muito importante a questão sentimental também, Uhum. mas o racional tem que ser conversado. Porque eu sempre digo o seguinte, você pensa bem, a Giovanna vem de uma família, você veio de outra, isso junta tudo e começa a conviver. Se isso não for conversado, se não conhecer essas nuances, essas dificuldades, Uhum. aí eu tô sempre todo podcast dou esse exemplo, né? Você chegando em casa, acostumado com a mãe botar o prato para você, Uhum. só que ela não foi educada para botar prato para homem nenhum, né? Uhum. Essa expressão. Aí você fica na expectativa, cadê meu prato? Não, que prato? De que você está falando? Não, mas minha mãe sempre fez a comida para mim, mas eu não fui ensinado desse jeito. Olha a confusão aí, olha a treta. Então, Exatamente. assim, tem que ser conversado mesmo, tem que ser estruturado, igual Eu e vocês estão Renato, a falando. gente começou na mais pura ignorância, né? É, Nós somos o suprassumo daquilo que a Bíblia, que Deus faz aos nossos olhos, né? Escreve certo por linhas tortas. Uhum. Para nós foi tudo errado, começou errado, mas alguma coisa tinha ali, Uhum. porque ninguém acreditava no nosso relacionamento. A gente casou, ele fez 22 anos uns dias depois. Uhum. A gente já tinha um filho na barriga quando a gente casou, entendeu? Tudo assim. Mas existia uma coisa interessante, que era o amor que a gente tinha um pelo outro. Mas isso não invalidou o nosso quase término de casamento quando a gente tinha 7 anos, né? Que eles falam, crise dos 7 anos. certo. É uma besteira isso, mas aconteceu com a gente. Foi um tempo muito difícil. Mas ali, tudo que foi acontecendo, episódio 1, quem quiser ver,
foi levando a gente para o evangelho. Uhum. Tudo aquilo, Deus foi trabalhando naquele enrosco É incrível, né, como é que para Deus é bom. a gente entende tudo hoje, é impressionante, por isso que eu falo para os casais que ouvem a gente, às vezes você está passando por uma situação, às vezes você está longe de Deus, às vezes você não quer saber de Deus, você se desencantou, você achou que ele não quer mais saber de você. Volta, volta, volta enquanto é tempo e principalmente se você tem filhos pequenos. Não dê bobeira, não deixe o diabo entrar na sua vida, no seu casamento e afastar os seus filhos da igreja. Igreja mesmo, igreja. Igreja, ouvir a palavra, ler, não só em casa, mas ele congregar com outras pessoas, porque isso faz eles permanecerem no caminho. Eu tenho essa experiência Hum. dentro da minha casa, Sim, porque apesar do nosso jeitão, apesar de tudo, nós conseguimos ainda, graças a Deus, com o tempo que as crianças eram pequenas, criá-los no evangelho. E hoje eles são o que são, 2 sim. bênçãos. Amém. Assim, a gente agradece, sabe, a gente tem que agradecer de joelho cada dia os filhos que nós temos, apesar de nós, né. Isso Mas aí. quem começa certo, começa muito melhor, né, pastor? O que vocês colocaram não é a norma, né? É a exceção. Exceção. E o nosso papel com os nossos filhos, como líderes dentro da Igreja de Cristo, é ensinar a começar bem. Para não errar. E esse papo aqui sobre a questão do racional, sobrepondo o emocional, ele é muito necessário, né? Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 3 sobre construir sobre o fundamento que é Cristo, utilizando os melhores materiais, material de primeira linha, que não é madeira, feno e palha, que pelo fogo da provação serão consumidos, mas sim ouro, prata e pedras preciosas. O que seria ouro, prata e pedras preciosas, aplicando isso sobre o fundamento que é Cristo numa relação conjugal? É colocar o melhor da sua fidelidade, da sua lealdade, É. da sua cumplicidade, da sua É o que tem de melhor. amizade, né, da sua sinceridade. Isso é colocar ouro, prata e pedras preciosas dentro do fundamento que é Cristo. E aí você vai construir algo bom dentro do seu relacionamento, certo? Então, isso envolve, obviamente, a questão da racionalidade. Eu acredito que se pensa pouco, se planeja pouco, se projeta pouco a questão das adversidades no meio de um cenário romantizado demais, entendeu? O nosso papel, missão e responsabilidade é fazer o casal colocar os pés no chão. É descer do país das maravilhas e colocarem os pés Na no chão, realidade, né? né? Tipo assim, vem cá. A gente sabe que vocês se gostam, a gente sabe que vocês amam um ao outro, a gente sabe que esse sentimento é verdadeiro. Mas isso não vai sustentar vocês. Isso não vai sustentar vocês. O que vai sustentar vocês e todo casamento não é o cultivo do frio da barriga, do Uhum. calor no corpo, do arrepio, da química física, né? Isso não deve ser o alvo do nosso cultivo. A gente precisa cultivar aquilo que vai como símbolo no dedo de vocês. A gente tem que cultivar a aliança. Aliança. A gente tem que cultivar o compromisso, a gente tem que cultivar a lealdade, a fidelidade, certo? Quando se cultiva isso, não tem tempo que vai apagar, não tem beleza física que vai desanimar você de estar do lado do seu cônjuge, Incrível, certo? né? Não tem sensação. Deus não nos chamou para caminhar baseando-se em sensação. Deixou bem claro que o justo, o crente, o salvo, só pode viver por um meio, só vive pela fé. Pela fé. E fé não é sensacionalismo, emocionalismo barato. Fé é convicção de quem Deus é confiar plenamente a nossa vida a Ele. Então a gente precisa, da mesma maneira que a gente caminha com Deus baseando-nos na fé, a gente precisa também caminhar numa relação conjugal baseando-nos no cultivo da nossa aliança, do nosso compromisso, da nossa lealdade, da nossa fidelidade, né? E dessa maneira a gente vai conseguir, obviamente, ter um casamento sustentável. E é quando a gente coloca os pés naquilo que Deus quer de nós, que os sentimentos puros, verdadeiros, genuínos nos alcançam, né? Você falou uma coisa muito importante aí. Que a gente vê alguns casos, né, de casamento que se acabam depois de um cara ficar aí casado 30 anos.
Tá E a falando muito nisso agora, o divórcio grisalho. é. E aí o que acontece? A gente está falando de casais, não somente pessoas, né, que não têm o Senhor, né, mas pessoas crentes também que estão Aham. com essas dificuldades aí. Do que o cara chega uma época que por não ter isso que você falou, Uhum. ele olha para a esposa, não é mais aquela mulher que ele conheceu. Ele não consegue mais ver nela Aham. a beleza. Ele não consegue mais ver que ela foi aquela mulher que, quando ele enfrentou as maiores crises, ela estava com ele, né, sustentando ele em oração, andando com ele, caminhando com ele. E ele vai simplesmente e fala assim: começa uma aventura, né, amorosa fora de casa, porque aquela mulher ou aquele esposo já não é mais aquela pessoa que ele conheceu Uhum. antes, né. Então realmente tem que ser algo da forma que o pastor falou mesmo. Tem que ser algo de aliança e de profundo temor ao Senhor. Porque eu acho que as pessoas esquecem o seguinte, que a Bíblia fala que aquele que se separa da sua mulher por qualquer motivo, ele comete adultério. Uhum. Ele é um adúltero, né? Sim. Então, assim, às vezes a pessoa fala: "Nossa, mas você está falando isso aí é muito". Mas é a verdade, ele é adúltero. Ele entregou, né, ele cedeu a uma coisa que não era para acontecer. Então, assim, isso é muito sério, isso é muito sério. Eu acho que casamento ele precisa ser para a vida inteira, Sem né. dúvida. Esse ponto é muito importante, porque dentro do casamento que envolve cristãos, é muito importante a gente salientar que dentro do propósito eterno de Deus para as nossas vidas, que é buscar a semelhança de Jesus a cada dia que passa, então nós temos um upgrade assim diário dentro do casamento, que é conhecer uma pessoa nova todos os dias. É, Se essa pessoa legal. decidiu se parecer com Jesus, isso significa que ela vai estar ali mudando de vida constantemente. Qual é a marca de um verdadeiro salvo em Cristo Jesus? É se essa pessoa está se transformando todos os dias, no falar, no pensar, no agir, no comportamento, na conduta, ok? Agora, vamos colocar a nível de caráter. Se a gente perguntar para as mulheres aqui, a gente vai saber melhor isso, né? As mulheres, elas se apaixonam pelo caráter do homem, É, não é mesmo? Elas admiram homens que têm um caráter não é? ilibado, íntegro, certo? E o caráter é a soma de todos os nossos hábitos, por definição, assim, né? Agora, existe um caráter mais lindo, sublime do que o caráter de Jesus? Não, certo? Isso envolve o quê? Que se nós nos parecermos com Jesus, tanto homens quanto mulheres, todos os dias em nossos casamentos, nós iremos nos apaixonar mutuamente pelo caráter mais sublime do universo, que é o caráter de Cristo Jesus, que vai estar em nós. Boa. Então não tem como você falar, poxa, você não é a mesma pessoa de antes. Não, você é muito melhor do que antes. Uhum. Você se parece com Jesus e não tem ninguém nesse universo que se pareça com ele. É, Somente uma pessoa totalmente leprosa a nível espiritual e emocional para não perceber e se apaixonar pelo caráter de Jesus. É impossível alguém não, sabe, se sentir bem, se sentir cada vez mais apaixonada por alguém que se parece com Jesus. Você vai perder, obviamente, todo o seu amor e interesse pela pessoa se ela se parece com o mundo hedonista, é, que trata o quê? Que trata a mulher, que trata o homem como peça de frigorífico, entendeu? Que trata como carne. é. Você vai se apaixonar por uma pessoa assim? Que você sabe que ela vai te trocar por uma peça de carne melhor daqui a pouco? Entendeu? Nossa, meu Não tem? Deus, esse aí Agora, com Jesus, não. Com Jesus, você vai se apaixonar, Verdade. né? Todos os dias. Porque Jesus, olha como ele trata. É. Tanto as pessoas da alta quanto da baixa sociedade, as pessoas discriminadas, as pessoas à margem da sociedade, as pessoas ali excluídas, as pessoas próximas, as pessoas distantes. Olha como é que Jesus trata. Não tem como não se apaixonar. Se Agora apaixonar sim, atrai, né? o perigo do casamento é quando um dos cônjuges decide não se parecer com Jesus. Aí é complicado. Aí é complicado. Entendeu? rapaz.
Tudo Se bom. você não se parecer com Jesus, você vai querer se parecer com o mundo. É. E quando você quer se parecer com o mundo, o que que o mundo tá falando de casamento aí? Não, Troca o mais rápido não é possível. possível. Quanto mais Deu certo, aventuras você para. tiver, melhor. Melhor. Faça um trisal, sei lá. É, qualquer tipo de coisa, vai embora, pau quebra. Eu sempre falo pra minha filha assim: olha, ela fez 18, né? Agora em fevereiro. Aí ele falou que ela podia namorar com 18. Aí quando ela fez Depois eu mudei 17, pra 21. 21. Agora eu quero ver quando chegar no 21. Aí eu falei com ela, eu falei, filha, quando você for ver eu não tive o ensino que você tá tendo. Eu não tive esse ensino assim, observa isso e isso. Falei, você precisa. Eu falei, seu pai é um bom pai? É. É um bom marido? É. Falei, então você precisa arranjar um que seja igual ou melhor que o seu pai. Eu prefiro que seja melhor que o seu pai. Então você começa a observar isso. Se o cara não for igual, no mínimo igual ao seu pai, ele não presta para você. Eu falo isso para ela. E aí Eu ela lembrei de fala, Renato falando com o Fefê: "Querida, melhor do que o papai, para de ficar procurando um igual o Não vai achar. papai, você não vai achar igual. Você pode até achar melhor, mas tá difícil para você. Fica comparando. Eu sei que você quer casar com alguém igual ao seu pai", muito engraçado. Aí ela falou: "Não, mãe, pode deixar, eu vou procurar alguém que seja melhor". Eu falei: "Então tá bom". Porque a gente precisa ensinar isso pra nossa filha, que ela Precisa. precisa arranjar um homem que seja homem. Falei: "Seu pai te deixa faltar alguma coisa? Seu pai cuida da gente o tempo todo, ele tem a preocupação em Precisa ser estar homem, né? tratando a gente bem em casa". O Igor, ele A não maneira como você toca também, né, Renato? Que você é pai de menina, né? A maneira que você toca, como você toca a sua filha, como É. você beija, como você abraça, né? A maneira de você demonstrar afeto, né? é, Hoje falar de toque numa geração corrompida de mente, É, né, nojenta, já se pensa outro tipo de toque, né? sim, Mas a gente fala do toque afetivo, respeitoso, né? Em relação às nossas filhas. Então elas vão ter esse tipo de referência. isso. Se o cara chegar no namoro e tocá-la do jeito que o pai nunca tocou, Ah, tchau, tchau. entendeu? Tchau. Né? Não, não é um homem pra minha vida, É, entendeu? Então é importante a gente deixar essa régua bem alta mesmo, é, para que a escolha não seja por carência, e sim por essência, por né? essência. Aham. Rapaz, A gente tem o que negócio acontecer. hoje tá, Tá benção. tá benção. é isso, é isso. E Eu ele concordo falando disso com ele. aí, rapaz, eu fico pensando o seguinte, que a gente tem que ser referência para nossas filhas mesmo, né? Temos. Porque eu conversando com ela, né? Ela começou até e tal. Aí eu conversando com ela umas coisas, comecei a dar alguns exemplos para ela assim. Fernanda, hoje tem muito do cara pegar um celular e ficar assim, tirando foto, Uhum. né? E vira para um lado, pá, um espelho do elevador, um espelho da academia. Aí eu falei assim, filha, esse tipo de homem, não tem nada contra isso não, mas esses homens aí, o homem tem que ser homem, tem que ter jeito de homem, falar como homem, agir como Isso homem. aí. Ela falou assim, pai, por isso que eu não, não dá pra... Lembrando que esse episódio vai ser visto por muitas É, pessoas, né. mas não tô, né? É por isso, pai, que não dá, porque eu não quero gente desse tipo, Sim. né? Então tem que ser uma pessoa que, igual o dia que eu fui conversar com o cidadão lá, eu falei, ó, rapaz, ó, eu falei o seguinte pra ele, vem cá, ele tô nervoso porque eu nunca fiz isso, eu falei, então tá sendo aqui, então não botar pressão demais não, né? Hum, Ele falou assim, na véspera eu tinha dado uma palavra no aniversário dela, Isso a gente aconselhando. Falei, cara, tu tem que é, conversar com o pai dela. Senão não vem com história de namoro aqui com a gente, não, mano. aí no dia do aniversário dela eu dei uma palavra, né? Mas eu já mandei um recado, sabe aquela palavra de recado? Era menino dos meus olhos, se tocar vai ter problema e tal, mandei o meu recado. No dia ele conversar comigo, ele falou assim, rapaz, você ouviu ontem que eu falei? É só seguir aquilo ali. Só faz aquilo que eu falei e não anda de moto. Pronto. Ele proibiu ela andar de moto. Duas coisas. Graças a Deus, depois Duas agora ele não coisas. tem mais moto. Ouve o que eu falei, no que Ela eu falei nunca andou na ontem moto. É. e não anda de moto. Legal, né? Pronto.
Não, e Aí, você vai pensando Quando assim, a filha segue realmente a instrução e, no caso, aí, o É. candidato não, ela não dela tem também. 18, ela tem mais de 30, né? E mesmo assim, Sim. ela não andou de moto. Não, meu pai não quer que eu ande de moto, então não vou andar de moto. E eles É uma das formas de honrar o Agora pai. não tem mais, que agora ele vendeu, mas ela tem carro, eles andavam no carro dela, mas não de moto. É. O que mais hoje eu fico espantado, gente, é o seguinte: é a falta de temor e tremor dos filhos em relação aos pais. Sim. É impressionante como não existe mais a questão do respeito, da obediência, né? Lá em casa a gente cultivou o seguinte: certa vez, a gente assim, criou assim, nós não conseguimos fazer aquele negócio do interior, bença minha mãe, não, a gente não conseguiu. Assim, nesses termos. Uhum. Mas a gente criou um sistema, um vínculo, de que todas as vezes que eles iam sair, eles faziam tchau, pai, tchau, mãe. Enquanto a gente não abençoasse, eles não paravam de dar o tchau. É. Entendeu? Tipo assim, pai, me abençoa, me abençoa. E um dia eu cheguei pro meu filho e falei assim: filho, nesse negócio eu não te abençoo. Ele não fez. Então, assim, a questão desse cultivo Sim. da bênção do pai sobre os filhos, um negócio assim que não se poderia perder isso. Uhum. Não se poderia. Mas hoje Ele se baseia muito em quem você foi e é É. perante os seus filhos, né? Porque quando a gente perde a autoridade, que não é no falar, mas é no viver, a gente vive episódios tristes como o de Ló para com os seus genros. Que quando Ló foi avisar os seus genros de que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, eles pensavam que Ló estava gracejando com eles. Ou seja, isso é um brincalhão, cara. Você não tem autoridade nenhuma para falar das coisas de Deus para nós, não. Você não tem nenhum tipo de firmeza, de constância, de vida Não para pensou? transmitir uma mensagem tão importante dessa, falando em nome de Deus para nós. Então, assim, você vê que a questão da autoridade não tem nada a ver com palavras, né? Tem a ver com vida. Com vida. E isso, diante dessa geração, quem é que está vivendo como pais segundo o coração de Deus? Certo? Isso é muito triste, né? Agora, dentro desse aspecto aí que a gente está colocando, de réguas que pais dão para os filhos, né? A gente sabe que dentro do público que assiste esse podcast, que vai assistir, podem ter pessoas órfãs, certo? Moças órfãs. Sim. Dizendo bem assim, poxa, vocês estão falando aí de pais, exemplos para suas filhas, mas eu nunca tive esse pai. Eu não tenho esse pai. E a grande questão é a seguinte: no Salmo 68, verso 5, nós temos a palavra de Deus falando que Deus, em sua santa morada, que é a igreja, se faz pai de órfãos e juiz de viúvas. Então você pode encontrar na igreja de Cristo Jesus a paternidade que você precisa. Através de nós, através do Amém. Renato, através da minha vida, É. como braços do Pai, Amém. como palavras do Pai, como a expressão do Pai no corpo de Cristo nessa terra. É. Então, não está perdido para você. Você pode encontrar paternidade, sim, em Deus, e encontrar esse tipo de conselho, esse tipo de referência para você sentar na mesa da nossa casa, na verdade, saindo para lanchar com a gente, Pode. tendo momentos onde você vai ver, poxa, olha como é que ele se comporta, olha como é que ele, né, age, e isso vai fazer com que você tenha um critério melhor para escolher o seu marido aí, É. né? Verdade, pastor. E Benção. também, não, os rapazes, né, que não têm mães, de poder ver nas nossas irmãs, na Tânia, na Edivane, nas irmãs em Cristo dentro da igreja, referências também para terem ali o critério de escolha da sua futura esposa, né? Isso é muito Verdade. importante, né? Senão a gente fica parecendo aqui um grupo seleto, né, de uma família ideal, que Ideal. muitos não têm essa família, né? Mas podem ter, e nós abençoamos vocês em nome de Jesus para que Amém. tenham uma Amém. família abençoadíssima Abençoada. aí, né, saudável na presença de Deus. Amém. Amém. E Boa quantos já palavra. vieram aqui, né, que não tiveram. Nós tivemos casos aqui de casais que não tiveram pais. E hoje são bênção, né? É. São casais firmes que estão trabalhando com casais também. Então, Encontrar essa paternidade conta essa em paternidade. irmãos e em Deus, principalmente, né? E a gente vê, né, que a igreja ela é realmente esse núcleo
de saúde para a sociedade, em todos os níveis. É. Como ter uma vida conjugal saudável? A igreja oferece o caminho. Como ter uma vida profissional saudável? Oferecemos o caminho lá, baseando-nos, obviamente, na palavra, nas instruções das Sagradas Escrituras. Então, assim, esse podcast aqui é um farol no meio desse Glória mundo a escuro, Deus. desse mar revolto. Porque o que deve ter de gente procurando aí uma mensagem no YouTube, um podcast, que vá ser como bote salva-vidas para o seu casamento, que Sim. só ouve conselhos ruins. No salão de cabeleireiro, na academia, né? Na vizinhança, só ouve conselho terrível. Destrói, acaba com esse negócio, não tem jeito mais. E aí chega aqui, ouve uma palavra dessa, opa, peraí. Tem jeito. Tem jeito, sim. E já pararam para pensar nessa questão de que as gerações vão ensinando a gente, e quando uma geração ela não aprende com a outra, ela literalmente rompe os marcos antigos e entra num terreno muito vulnerável. É como se a defesa civil falasse, né? A palavra de Deus fala em Provérbios lá, não removais os marcos antigos que puseram seus pais. Isso fala, obviamente, de 2000 anos de história da igreja. Isso fala dos bons exemplos da nossa família. Pais, avós, bisavós e tal. Exemplos que glorificam o Senhor e que ficam no limite da palavra dele ali, né? A Defesa Civil, quando coloca marcos ali, né? Demarcando os locais De risco, né? de risco, o que acontece se uma pessoa passar daquela demarcação ali? Ela corre risco de vida. Sim. Da mesma maneira, a gente precisa entender isso daí como um risco de vida. Se eu remover, não. Meu pai, minha mãe, meus avós, 2000 anos de história da igreja ensinaram a viver família assim, 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 mas eu tô vendo um exemplo novo de família aí surgindo e que eu quero educação realmente nova, viver algo novo. Inclusive, o último dado do IBGE mostra para nós um dado alarmante que pela primeira vez na história do nosso Brasil, que é um Brasil de cultura cristã, pela primeira vez no Brasil, nós não temos mais como modelo familiar tradicional a composição da maior parte da população. Ou seja, pela primeira vez, o modelo tradicional de família, pai, mãe e filhos, não é mais a maioria no nosso país. Meu Misericórdia. Deus. Sabia desse Então, dado. isso daí já traz para nós um grande alerta. Isso que a gente está falando aqui está indo na contramão de um país que já não acredita mais, em sua maioria, naquilo que a gente está conversando aqui. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação, certo? E não remover os marcos antigos que puseram os nossos pais. A gente precisa continuar defendendo o modelo familiar que deu certo. 2000 anos na história da igreja cristã. E aqueles que se arriscarem de viver o modelo familiar fora desses marcos antigos vão se dar mal. Quebra princípio, quebra vida. E obediência. Certo? Então, não tem como você querer ter uma vida abençoada no seu casamento se você está dentro de um casamento fora dos padrões bíblicos, fora dos padrões do Criador, entendeu? Só voltar para a origem, vai para o manual do fabricante aí e você vai ter as melhores instruções. Agora, fora dele, você vai se dar mal, entendeu? Fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês têm uma igreja grande e vocês são um casal. Agora a filha tá, como é que é o nome do lugar que ela tá? Canadá. Canadá. E vocês têm, assim, um dia da semana que vocês saem sozinhos, uma coisa, a gente vai jantar fora, é o nosso dia para a gente conversar, ou não? Vocês podem fazer isso em casa. Eu e Renata, a gente, Em qualquer casa. lugar, a gente tá bem. A gente não tem a gente tem essa necessidade, nós temos que sair. Não, ele faz um risoto para mim, eu faço uma mesa linda, coloco uma vela e a gente bate papo ali, a gente Sim. ora, a gente conversa, coloca as nossas coisas em dia, nossa conversa em dia. Vocês têm esse dia? Vocês têm esse A gente tem costume? estado muito perto, né? Depois que a Sara foi também, a gente está muito próximo, sim. A gente gosta de fazer as coisas juntos. Nós somos bem simples nessa, né, demanda aí de sair, de ter um lugar específico. A gente gosta das coisas bem simples. A gente Nós também, o curte- pessoal fala assim: meu Deus, ela é influencer. Aí tem que mostrar o mundo para você. Mostra a minha casa. Tá tudo bem.
vocês têm que A gente fica muito junto em casa, Uhum. né? Porque Eu sou muito caseiro, né, o também. escritório dele é em casa. Eu trabalho de manhã, então eu volto para casa cedo. Então a gente fica muito tudo em junto casa. o tempo todo. E a gente não tem essa necessidade, tanto ele como eu, a gente não tem essa necessidade de ficar saindo. Às vezes a gente até fala, vamos sair hoje? Aí vai chegando a hora, vamos ficar em casa mesmo? Igual a É mais gente. gostoso, às vezes, é mais gostoso. Então, assim, a gente acaba ficando em casa. Uhum. Aí, às vezes a gente fica junto, às vezes fica ele no escritório, eu fazendo as minhas coisas, eu invento algumas coisas lá e vou fazer. Então, assim, às E vezes a gente tá vai pra ótimo. academia junto, às vezes não. Então, a gente é muito cúmplice, assim, e ao mesmo tempo a gente não tem a necessidade de Não. ficar grudado, Uhum. entendeu? Mas assim, eu gosto de fazer as coisas que eu tenho que fazer sempre com ela, assim. E às vezes ela que não pode ou não quer, É. mas se dependesse de mim, eu gostaria de estar mais perto dela, assim, também. Ah, vamos comigo ali, né? Vamos fazer isso, aquilo, né? Eu gosto da companhia, né? E uma das marcas de um casamento sustentável, gente que lê, estuda, né, essa questão aí de família, é a amizade. É. Que muitas Junto, vezes é né? mal compreendida quando se Aham. trata da amizade. Virou um amigo colorido. Cara, não tem nada a ver com isso. É. Amizade tem a ver com você se sentir bem do lado do outro. De você querer estar com o outro, de você querer conversar com o outro. Você vê que o mundo se tornou tão hedonista, tão pornográfico, erotizado, que tudo vai pro lado sexual. É. Tudo vai pro lado Tudo sexual, vai. né? Mas a amizade é o que sustenta um casal, entendeu? Porque não é na cama que se resolve problemas, é no diálogo, É. É. certo? É no diálogo, é no olho, é na É sinceridade. E conversa. amigo faz isso. Amigo de verdade faz isso, Faz. entendeu? Mas o mundo tá ensinando o quê? Vai pra cama e resolve. E não resolve. Não. Você tá vendo os casais aí, sabe, rompendo os seus laços matrimoniais porque estão entendendo que não se resolve. Por isso que a gente ensina os casais, no pré-casamento, a conhecerem o coração. Porque um dos motivos da tragédia conjugal nos nossos dias é no período pré-casamento, onde você precisa saber quem é a pessoa que você vai se casar. Você aborta esse conhecimento. Você abre mão de conhecer quem é a pessoa para conhecer o corpo dela. É. E lá no casamento, quando você vê quem é a pessoa, você vai entender que o sexo não vai resolver. Não. Conhecer o corpo dela, as partes íntimas dela, não vai resolver em nada os seus problemas. É. E aí muitos vão falar o quê? Poxa, não sabia que a pessoa era assim. É. Poxa, me decepcionei, me frustrei, né? A pessoa é totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Cara, você não conheceu o coração dela antes, É. entendeu? Aí já criou intimidade, já complicou tudo. Fora as questões também de vínculos da alma, né? De É. você se sentir dono, né? Eu fico preocupado demais quando a gente vê adolescentes namorando, cara. Entendeu? E nós, como liderança espiritual, a gente não tem autoridade maior do que a dos pais, né? É. E assim, eu fico muito preocupado com adolescentes sendo apoiados pelos pais a entrarem no relacionamento. E- Que não tem como estabelecer ali o pilar da responsabilidade, por exemplo, Tem que um envolve a objetivo. questão de você ter uma plataforma para construir um Isso. relacionamento que aponta para a família, Pra que aponta para o família. casamento, né? E isso é muito perigoso. E quando entra a relação sexual aí arrebenta tudo, Isso né? Deus. Aí você vê sentimento de posse, um ciúme doentio, né? Uma relação conjugal precipitada e fora dos padrões divinos, sem a bênção de E cada Deus, uma vez bagunça mais terrível, cedo, né, né? meninas de 12 anos Uhum. namorando, tendo relações com é triste, Não viu, tem é sentido triste. nenhum um negócio Não desse, não né? tem. Porque não tem nem como se sustentar uma criatura dessa, né? Objetivo. Não tem nada, não estudou, como é que vai E fazer? eu vou falar uma coisa aqui, vou dizer para Misericórdia. vocês, quando eu vejo isso, eu vejo que falta pai e mãe, sabe, Sim. falta autoridade Mais uma vez a paterna gente e toca materna. nesse ponto, né? Tá faltando autoridade Falta dos pais. pai e É. mãe, não venha com essa: "Ah, minha Falta. filha, mas eu não posso, É. hoje em dia eu não posso, obrigar a fazer isso". Pode sim, pode obrigar a ir pra igreja, pode fazer enquanto você tem autoridade sobre ela. Porque Tá debaixo do depois seu teto, você tem que fazer o que eu quero. Senão o caminho depois não se Porque desvia fica dele, né? fácil, gente. O mundo hoje tá muito tranquilo.
Tá muito fácil. Mas aí os Ah, pais passam mas tem que por fazer uma isso. educação positiva, educação não sei o quê, um monte de nome, e os filhos sem nenhum tipo de controle, fazendo o que querem, a hora Fazendo o que que querem, quer. tendo relação, e os pais omissos, idiotas, O negócio tá sonsos. tão sério que quando você fala assim, hoje eu falei em algum Ah, porque lugar, já teve uma vez que a minha gente foi chamar de opressores. é, Somos opressor então. Então tá falou, eu bom, falei alguma coisa mas a sobre gente vara e ganhou. repreensão dão sabedoria. Rapaz, É. aí isso aí já não se aplica não. Vai como não? Isso é a palavra de Deus. Não, mas nós já temos outra Não, na escola visão, bíblica, na escola outra bíblica. mas eu Eu gente, falei: "Não vem não, vara gente". eu sou coisa, tem esse coisa, marmelo, goiaba, Goiabeira, na minha época era feira de máquina. isso tudo resolve. Entendeu? E repreensão. Mas não, hoje você já existe uma interpretação a respeito dessas coisas, né? Isso é muito É perigoso, porque perigoso demais. Basta ver os resultados na sociedade da falta de educação dos filhos segundo o modelo bíblico. E você vê o desastre, né? Da criação de pais e filhos, filhos é só ver, se sobressaindo sobre seus pais, desrespeitando, desonrando, batendo, agredindo, agredindo. né? E trazendo namorados para dentro de casa, tendo relação dentro de casa, transformando a casa num verdadeiro bordel, um verdadeiro motel. Ai, E isso desonra, obviamente, os princípios bíblicos, né? De uma família cristocêntrica, né? Que tem Jesus ali como centro, que tem os princípios bíblicos honrados ali. Então, tudo vai para aquele ponto que a gente abordou anteriormente, né? O que um filho pode aprender com um pai que vivenciou o mesmo que o filho está vivenciando aí? Uhum. Não tem autoridade, não. né? Que autoridade eu teria de falar de casamento, de família, de educação de pais para com filhos de maneira saudável se eu não tivesse autoridade com a minha esposa e com a minha filha? Eu falo isso direto com a igreja. E a nossa equipe pastoral é formada em cima disso. Infelizmente, muitas igrejas tendem a trazer pastores para o seu púlpito ali, baseando-se num diploma de seminário, cara. E aí o cara não tem autoridade nenhuma dentro de casa, tem um casamento, sabe, superficial. Isso daí, sabe, tem arrebentado com muitas igrejas. E nosso time pastoral lá, vocês já tiveram a oportunidade de entrevistar alguns casais, né, pastorais aqui, e vocês veem a saúde que eles têm, né, dentro de casa, né, saúde conjugal, com os filhos também, autoridade. Para mim, né, enquanto pastor sobre a vida deles, para mim isso é essencial. Porque o que o cara tem de bom oferecer no púlpito, se ele não é um bom marido, se ele não é um bom pai. Não tem como. É o primeiro ministério nosso, gente. É, nossa Entendeu? casa. Quem me dá autoridade para ser o que eu sou é minha esposa, é minha filha. Entendeu? Além de Deus, obviamente, que é o primeiro de tudo. Mas, enfim, infelizmente hoje não se zela por isso. E aí os escândalos estão aparecendo aí. Nossa. Nunca se viu tantos escândalos na igreja evangélica como se vê hoje. E a maioria esmagadora envolve o quê? Envolve a demanda sexual, a quebra de alianças. A maioria das vezes é isso. Nas igrejas, e é igual eu e Renato, a gente tem amigos que se separaram, amigos, gente crente que se separa depois de 30 anos de casado, Terrível. troca a esposa por uma novinha, uma coisa assim, é muito doentio isso que está acontecendo. Então vamos lá, agora chegou aquele momento que vocês vão mandar a real pra naquela câmera lá, para as pessoas que estão assistindo a gente. Apesar que já mandamos a real aqui várias vezes, já foi uma benção essa conversa, mas vocês vão falar diretamente benção. para quem está nos ouvindo, para suas ovelhas, para as pessoas que vocês conhecem. Pode começar, Edvânia. Eu? É. Olha, eu me baseio na palavra, eu me baseio naquilo que eu conheço da palavra, de ser uma mulher submissa, uma mulher que respeita o marido, uma mulher que cuida dos filhos, da casa, que prepara o ambiente, eh, e uma mulher raiz, cara. Eu Raiz. eu falo que eu sou raiz mesmo e ensino a Sara a ser uma raiz também, e porque é assim que a gente vai Eu vai sempre seguindo. falo, sabe o quê? Eu sou mulherzinha.
eu quero continuar sendo a mulher do meu marido. É, eu gosto A que cuida disso. do meu marido, a que cuida da minha casa, aquela que edifica a casa, aquela que ora, aquela A mulher que sábia, né? cuida, que está ali o tempo inteiro, que está defendendo o seu marido, defendendo a sua família, essa sou eu. Porque quando você é assim, você dá estrutura para o seu marido seguir em frente. E aí, para que Deus venha fazer dele o quê? Um grande homem, para que Hum. ele venha ser próspero, para que ele possa cuidar da família. Então, eu tenho isso na minha casa. Eu ajudo ele a crescer para que ele possa cuidar de mim. Ele é Assim, quer protetor coisa e provedor da sua isso. vida, é Quer igual coisa ele. melhor que isso? Então, assim, eu falo isso para as mulheres, porque eu, biblicamente falando, quanto mais você vive a palavra e ajuda o seu marido a crescer na palavra, a ser quem Deus quer que ele seja, se tornar uma família que Deus quer que você se torne, eu creio que as coisas começam a acontecer. Sem querer disputar com ele, né, porque Sem querer, eu não tenho como os casamentos se Tânia, eu acabam vou quando falar as uma pessoas coisa, eu não disputam. tenho necessidade nenhuma de disputar com ele. Eu gosto de ser bancada por ele, entendeu? Cuidado, Então, Cuidada, cuidada por ele em protegida, todos os eu sentidos. também. Quer coisa melhor do que você encostar assim e ele sentir que você quer que ele pega na sua mão? Uhum, E aí ele pega na sua mão e você sente segurança? uhum. É isso que eu gosto. Às É, vezes eu chego perto dele, eu pego aqui, aí ele vai e pega na minha mão. aham. Já é aquela cumplicidade, ele sabe que eu tô Ele já ali sabe. querendo, entendeu? Então é isso que eu falo, quanto mais Isso é muito importante, né? É, hoje a sociedade se tornou realmente um ambiente hostil à família é, bíblica, né? O modelo familiar bíblico. E aquilo que Tânia falou aí também, dessa disputa, né? Esse modelo de, sabe, é, mulher que a sociedade, o feminismo tem imprimido aí, é algo que não tá fazendo bem para ninguém. E não venha com história de que, eu me sinto bem. Não, esse teatro aí tá muito mal interpretado, isso daí tá muito superficial, é muito ilusório isso daí. As mulheres estão se arrebentando, Então, né? E não queiram nos convencer do contrário, porque a gente só vê notícia ruim. E não adianta nada querer pagar de, estou bem, olha a viagem, olha como eu faço. Ei, Uhum. a novela não é definida por um capítulo, não. A gente vai continuar assistindo até o final dela e a gente vai ver que não vai terminar bem essa história, É. entendeu? A mulher e o Exatamente. homem só podem ser saudáveis em seus posicionamentos conjugais, familiares, se ocuparem o lugar que o manual do fabricante, quem te criou, mulher, quem te criou, homem, sabe muito bem o lugar que você deve estar. Não é o mundo que tem que falar onde você deve estar, é o seu criador. Enquanto você quiser ouvir a criatura sobre o seu lugar, a sua função, você vai se dar mal. Nós decidimos seguir o manual do fabricante e temos provado aqui de uma vida não perfeita, mas uma vida abundante naquilo que Deus dá para nós. Abundante de paz, abundante de alegria, abundante de propósito, abundante de identidade, abundante de destino. A gente está em paz com o nosso destino, entendeu? Se a gente morrer agora, a gente está super em paz com a nossa missão, com o nosso propósito. A gente sabe por que a gente nasceu, a gente sabe para que a gente está aqui, Uhum. entendeu? Diferente de muitos aí que estão vendendo sua identidade para lá e para cá para agradar grupinho A, grupinho B, grupinho C, para ter mais curtidas, likes, seguidores. A gente não está aqui por causa disso. Então, ou você ocupa o lugar que Deus planejou para você ocupar na sua família, no seu casamento, ou você vai viver de aventura em aventura sem suprir aquilo que só Cristo pode suprir no seu coração, entendeu? Isso é Amém. muito importante para nós, Palavra boa, né? né? Que benção, bênção, bênção, bênção. benção demais. Adoro, a gente gosta de ouvir ele falar. E louvo a Ele Deus pela minha vai lá esposa também, né? Por ter Sim. entendido isso daí. Ela sabe que a gente não vive essa situação dentro de casa. Às vezes vocês me veem bravo na plataforma pregando, perguntando como é que eu sou em casa. mais Quem criança fala que mais baixo em casa sou eu. tá, não precisa. Quem fica mais calmo em casa sou eu. Porque entra ou não entra a nossa função, nossa responsabilidade de liderar a família? Ué. Se você sai, destoa no seu tom de voz, você vai estar trazendo o quê para sua família? Hum. Tem que trazer para paz, para harmonia Aí ali. ele É fala óbvio que tem os momentos que você vai ter que alterar um pouco mais, falar com a entonação de voz um pouco mais firme. Mas a nossa função é trazer paz, trazer Paz, harmonia, cuidado, segurança, provisão segurança. emocional para ela, aí ele entendeu? fala assim: "Você tá com raiva de quê?" Aí eu:
Tem que respirar fundo, já que ele falou que eu falo mais, né? Às vezes eu tô mesmo, né? Cansada, alguma coisa, aí quando eu viro já. Aí ele, você tá com raiva de quê? Aí eu respiro, falo, cara, eu não tô com raiva de ninguém aqui, eu tô. É cansaço. Aí você. A Amém. gente faz isso. A gente precisa ter uma coisa que eu vejo assim que muitos casais não têm. É conhecer tanta criatura que você está convivendo, já vai fazer 40 anos que a gente namora, né? E 38 casado. Eu olho para ele, eu sei tudo dele. Ele Uhum. sabe de mim. Ele olha para mim, eu sei o que foi, amor, o que aconteceu, sabe? E se eu precisar falar com ele coisa, qualquer assunto, eu tenho abertura para falar. E ele comigo. É igual o gato de botas e o Shurek, né? É, É isso aí. mesma coisa. As mentes estão trabalhando juntas. Nossas mentes trabalham juntas. Às vezes eu falo uma coisa que ele está pensando totalmente fora, assim. A gente tem um jeito de viver que é real, entendeu? E tem gente que acha, mas será Mas que é é isso muitos tudo anos, mesmo? né? É muito tempo. Casaria A gente se novamente. basta. Eu tempo. pode casar, eu caso de novo com esse homem quantas vezes Muito for tempo, preciso. E o meu galardão vai ser lá no céu. Sei que não é por aí, mas se der para a gente É. ficar lá, Amém. Glória se a eu Deus. puder pedir isso, eu fico lá com Essa ele. questão da submissão é tão mal interpretada, né? Demais, né? Que o ponto que mais é o gargalo das mulheres em relação a entrarem no modelo bíblico de família e de posicionamento feminino, o gargalo é a submissão. É a má Elas não sabem o que é compreensão ser submissa da em amor. submissão, né? É, Porque a gente precisa olhar para Cristo e a igreja sempre. Sempre. Esse é o modelo, certo? Quando nós nos submetemos a Cristo, nós estamos mostrando para as mulheres como elas devem se submeter, uhum. né, aos seus maridos, ok? Então, quando Cristo se relaciona conosco, você vê Cristo abusando da gente, Não, você vê Cristo chicoteando a gente, Não. você vê Cristo usurpando a gente, de maneira alguma. A gente não aprende isso com Jesus, mulheres, a gente não aprende isso com Jesus, a tratar nossas esposas desse jeito que muitas de vocês pensam ou já pensaram um dia. Não existe isso de maltratar, de pisar, de subjugar, de humilhar, de menosprezar. Nós somos iguais, iguais. É perfeito o relacionamento. Só né? que cada um entendendo o seu papel vai funcionar na simbiose ali e o casamento vai prosperar. Não pode haver competição, porque não tem competição dentro do casamento que o casamento ganhe. Toda competição que existe dentro do casamento, o casamento vai perder. Perder. Porque quando um ganha, os dois perdem. Então a gente tem que ter essa compreensão, né? De ocupar o nosso papel correto dentro do casamento, né? Mulher não foi feita para liderar. Ponto final. Mulher não foi feita para liderar o marido. exatamente. Ponto final. É. Né? E aí, assim, Aceita que vai eu menos. não conheço nenhuma família funcional e saudável onde uma mulher está liderando o marido dentro de casa. Eu não conheço. Também não. De filhos satisfeitos, olha só como é que a minha família é abençoada, né? De um casamento exemplar para as pessoas, eu não conheço. Eu também. Não conheço. Um casamento de uma mulher liderando o marido, né? Ou Vai pra casamentos onde os dois estão competindo que É. tá vivendo bem. Não. Você não vê que não desenrola, fica na mesma Fica. coisa. Então é importante a gente entender isso daí. Né? Amém. Nossa. Gente, que coisa, hein? Ó. Já acabou. Estamos lá já. Já? Já acabou. Acabou e tem muito tempo. Dava mais uns 2 Meu podcasts. Deus. Gente, eu quero agradecer assim do fundo da alma. Foi uma bênção mesmo. Nós que agradecemos. A gente Muita possa, coisa boa. assim, fazer uma janta lá em casa breve para a gente bater mais papo, porque foi muito gostoso, muito, muito mesmo. Quero dizer para você que pode ver em mim uma amiga, se você quiser falar comigo, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Posso ouvir, posso falar, posso te abençoar e você me abençoar, tá bom? Amém. Vou deixar isso para você. Pastor, muito obrigada, tá? Amém. Já te conheço de púlpito, brabo, mas a gente gosta. A Palavra gente boa, gosta, porque a palavra boa. é palavra verdadeira, não é Palavra para agradar ninguém. A gente ama isso aí. A gente gosta. Amém. E vou dar para vocês presente. Pega lá, presentinho. A Sara fala assim, Lembrancinha. mãe, a comida do tio Renato. Gente, ela ama, tá? Ela ama. Ela ama.
Teve um dia que a Renata fez um negócio lá, a Pepe chamou ela, ela, "Nó, meu Deus, Nossa, Falei, você não trouxe pra mim, não? Ela falou, acabou. comemos tudo." Esse aqui são as canecas, tá? Não precisa Muito abrir, são obrigado. iguais a essas daqui, para vocês Quer tomar tomarem um cafezinho? café. Faz um story lá, mostra. Com certeza. A gente tem os apoiadores maravilhosos, as canecas são da Amanda Arte, nossa, Legal. Arte Sonho, Lembrança. Eu tinha uma parceira que chamava Arte Nossa, eu sempre misturo. É Arte Sonho. Sonho. Amanda, um beijo na sua alma. Você é uma amada. Muito obrigada por ajudar a gente, por estar aqui apoiando esse nosso propósito que é de Deus. Você é uma bênção. Ela que faz os nossos papéis, nosso azulejo, que você vai receber um daqui a pouco. E temos também a brincadeirinha. Olha isso, Edivane. Cadeirinha. Ih, meu Deus. Nossa. Pastor, vai poder? Sara não vai estar lá hoje, ó. Nossa. Aqui é a Mostra pra bolsinha. câmera. Olha, Sara, olha o que você tá perdendo. Cárita, meu bem, Cárita, muito obrigada. Sara, perdeu, tá, meu bem? Dessa vez você não vai Nossa, poder. maravilhoso. E aqui uns mimos de Tânia Santos para você. Esse aqui eu quero que você abre. Que lindo. Mimos pra você lá. escreveu Mimos lá. para você. Aí tem o azulejo, né? Pode casar, nós fomos. Você sabe que eu ia na sua loja, né? Quando É você foi mesmo? em Valparaíso, eu ficava assim, gente, eu podia Mentira, ter um gente, que quadro aqui com máximo. ela, mas aí eu não tinha casa, não era casada ainda. Ah, mesmo? Acho que já tem muito tempo. Gente, Aí tem o suportezinho, tá? aham. Ficará lá no Deixa eu colocar lugar. aqui do jeito que eu sou. Ele especial ganhou pra uma você. caneca. Antes de chegar em casa, eu quebrei Oh. a caneca. Entrega para ele. Então eu vou guardar. E aí tem eu gosto muito de pintar vidro, né? Eu reciclo muitos Esse foi você, não vidros. foi? Esse foi eu que fiz. Eu imagino. Aí eu fiz um para vocês, não sei, vou ver se vocês vão gostar da cor, mas é uma caneca para tomar um café, um chá, bem bonitinha, Só- pintada também. Pode lavar, pode pôr até na lava-louça, só não pode colocar no modo turbo. Muito bom, muito bom. Cabe um bom café com Mentira. leite. Tô querendo comprar um seu quadro há uns 20 anos atrás. E agora tá aí. E agora eu ganhei a xícara da Sônia Santos. Aí, viu? Ó. E agora eu quero agradecer, gente, aos nossos patrocinadores. Local Veículos já está aqui para vocês verem, e a Lasa Engenharia, que é a empresa do Renato. São pessoas, né, do nosso ciclo. O Dudu, que é dono da Local Veículos. Vocês podem procurar a gente para comprar carro. Trocar de carro, vai na Local, tá? Compra, vende. Troca e financia, tudo ali, ó. Local Veículos. Tem 2 lojas, na Serra e em Vitória. Muito obrigado, Dudu, Bênção, por Dudu. sempre estar abençoando a gente. Obrigada, amor. Obrigado você também. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui, gente, com muito amor no coração. Agora a gente vai fazer o quê? Comer um salgadinho. Não sei se eles vão querer, né? Porque eles estão fitness. Então, Mas tem quibe. Um salgadinho da Sabores Salgados. Cárita, de novo, um beijo para você. Obrigado, Muito obrigada. E lá naquela câmera lá, ó, vamos dar um tchau. Pode casar, gente? pode casar. Pode casar, pode casar. Beijo, beijo.